Quando Deus decide te usar de forma significativa, Ele começa o processo de preparação do seu coração. Esses testes espirituais não são fáceis, mas são essenciais para o seu crescimento. O primeiro teste que você provavelmente vai enfrentar é o teste da humildade. Pode ser que em alguns momentos da sua vida você se sinta pequeno, invisível ou até desvalorizado. Isso não acontece por acaso, mas sim porque Deus está te ensinando uma lição valiosa. A verdadeira grandeza está na humildade. Esse teste da humildade pode vir de várias formas. Talvez você precise abrir mão de algo que desejava muito, ou talvez seja colocado em uma posição onde não recebe a atenção ou reconhecimento que acha merecer. Essa é uma das provas mais difíceis de todas, porque no fundo você precisa aprender a se submeter à vontade de Deus, mesmo quando isso não é o que você gostaria de fazer. A humildade não significa que você tenha que se diminuir ou sentir-se inferior aos outros. Ao contrário, a humildade diante de Deus é o reconhecimento de que tudo o que você tem e tudo o que você alcança vem dele. Deus quer que você entenda que a verdadeira força vem da dependência dele e não de seu próprio esforço. Quando você passa por essa prova, Deus começa a moldar o seu caráter para algo maior. Ele te ensina que a verdadeira sabedoria começa quando você é capaz de se colocar no lugar do outro e entender que a sua vontade não é a única que importa. Pode ser que em certos momentos você precise abrir mão do seu ego, de sua posição ou de suas vontades. Isso pode ser doloroso, mas é necessário. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, você começa a entender que Ele tem um plano perfeito para a sua vida, muito maior do que qualquer sonho ou desejo que você tenha. Esse teste é importante porque ele permite que você seja usado por Deus de maneira eficaz e verdadeira. Quando você se submete a Ele, mesmo nas situações que exigem paciência e perseverança, você começa a entender a beleza da humildade. Deus quer usar pessoas humildes, porque são elas que, ao serem abençoadas, reconhecem que é Ele quem merece toda a glória. Por mais difícil que seja, o teste da humildade é também uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Você vai aprender a viver de acordo com o plano dele, entendendo que mesmo nas adversidades, ele sempre está no controle. E quando você se submete a ele de todo o coração, ele te guia para um propósito maior do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Versículo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus usa esse teste da humildade para garantir que você não se desvie do caminho dele. Ele não quer que você se perca na vaidade ou no orgulho. E muitas vezes a humildade é o que te prepara para lidar com os desafios maiores que virão no futuro. Este é o momento em que você vai aprender a confiar mais em Deus do que em sua própria sabedoria. A verdadeira sabedoria começa quando você reconhece que sem Ele nada pode ser feito. É Ele quem abre portas, é Ele quem fecha e é Ele quem te guia. Ao passar por esse teste, você pode se sentir fraco ou até mesmo sem direção. Mas é justamente nesse momento que Deus te ensina a depender completamente dele. É no seu silêncio que ele começa a trabalhar em você, moldando o seu coração para grandes coisas. E quando você se submete à sua vontade, ele começa a te usar de formas que você nem imagina. Deus não vai te chamar para grandes responsabilidades se você não estiver disposto a ser humilde, a servir aos outros sem esperar reconhecimento, sem querer aplausos. Ele quer pessoas que entendam que a grandeza não está em ser reconhecido, mas em fazer a vontade dele. Agora faça essa reflexão. Olhe para a sua vida. Quais são as áreas em que você sente que Deus está te chamando para se humilhar mais? Será que existem situações em que você tem se colocado em primeiro lugar ao invés de se submeter à vontade de Deus?
Agora, pense em como você pode colocar Deus em primeiro lugar nas suas escolhas diárias. Quero que escreva nos comentários a frase: "Me Deus, eu sei que estou no processo para ser usado." Vamos usar esse espaço para nos apoiar e compartilhar nossas experiências. O que você aprendeu com este teste e como ele tem moldado o seu caráter? Após passar pelo teste da humildade, você provavelmente encontrará um segundo teste igualmente desafiador: o teste da perseverança. Esse é um teste que Deus usa para te moldar, para fortalecer sua fé e ensinar a você que, mesmo nas adversidades, é necessário continuar. Muitas vezes, você pode sentir vontade de desistir, de abandonar a fé ou de deixar de seguir o caminho que Deus te colocou. Mas é justamente nesse momento que a perseverança será exigida de você. Perseverar é continuar acreditando no plano de Deus, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Talvez você tenha se esforçado, trabalhado duro, mas os resultados não aparecem. Esse é um momento crucial em sua caminhada espiritual. O teste da perseverança não é apenas sobre continuar, mas sobre confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. A perseverança, como você sabe, é uma virtude que precisa ser cultivada. Deus permite que você passe por períodos de dificuldades para testar a sua fé. Você será desafiado a não desanimar quando as coisas não saem como o esperado, quando os obstáculos parecem insuperáveis e quando a vontade de desistir cresce. Mas a perseverança é o que te torna mais forte, o que te prepara para os planos maiores que Deus tem para a sua vida. Esse teste pode surgir em várias formas. Um projeto que você começou e não tem dado frutos. Uma oração que parece não ser respondida. Uma situação em que você se sente completamente desamparado. É nesse ponto que a fé verdadeira entra em cena. Deus não quer apenas que você persevere por perseverar, mas que você continue acreditando, confiando e buscando a sua vontade em cada passo, independentemente do que o mundo diz. A perseverança também te ensina algo importante: a dependência de Deus. Muitas vezes você vai perceber que não consegue sozinho, e é aí que Deus te ensina a confiar nele de forma total. Quando você persevera, você não está mais dependendo apenas de sua própria força, mas se entregando à vontade de Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo. Esse é o momento de aprender a esperar no Senhor com paciência, com fé e com confiança. Deus permite essas dificuldades para que você seja moldado. Ele não te abandona em momento algum, mas sim te prepara para algo maior. Quando você persevera, Ele começa a trabalhar em você de formas que você nem imagina. Ele usa cada tribulação para te fortalecer, para criar em você um espírito inabalável, capaz de resistir aos maiores desafios. Mas a perseverança não é algo fácil. Você vai enfrentar momentos de desânimo, momentos em que se sentirá sozinho, como se Deus tivesse te esquecido. Mas nesse processo é importante lembrar-se de que Deus está com você, mesmo quando você não vê. Ele está trabalhando por trás das cortinas da sua vida, moldando seu caráter e preparando você para um futuro grandioso. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Esse versículo é um lembrete importante. A perseverança é recompensada, e ao continuar no caminho de Deus, você colherá os frutos no tempo dele. No entanto, a colheita muitas vezes exige paciência. Não se trata apenas de esperar, mas de manter-se firme, fazer o bem e continuar trabalhando, mesmo sem ver resultados imediatos. Muitas vezes, a vida pode parecer difícil e os obstáculos parecerem grandes demais, mas Deus está te dizendo para não desistir. A perseverança é o que separa aqueles que alcançam grandes vitórias daqueles que desistem no meio do caminho. Cada dificuldade é uma oportunidade de fortalecer sua fé,
e confiar mais em Deus. Quando você persevera, você se torna um testemunho vivo da fé. Você passa a ser alguém que é exemplo para outros, mostrando que mesmo nas adversidades, a confiança em Deus pode nos levar a lugares onde jamais imaginamos estar. E mais importante ainda, quando você persevera, você começa a entender que Deus está com você em cada passo da jornada, mesmo quando as coisas não estão como você gostaria. Após passar pelo teste da humildade e pela perseverança, você se depara com o teste da confiança. Esse é um dos testes mais poderosos, pois ele exige que você entregue completamente o controle da sua vida para Deus. A confiança em Deus é a base de tudo, e esse teste será uma verdadeira prova do quanto você realmente confia nele. A confiança é algo que não se conquista da noite para o dia. Muitas vezes, ela se constrói aos poucos, por meio de experiências que nos ensinam a depender completamente de Deus. Quando você passa por esse teste, você é chamado a confiar em Deus, mesmo quando não entende o que está acontecendo, quando as circunstâncias ao seu redor parecem desmoronar, e quando tudo o que você quer é ter controle sobre a situação. Deus te chama a confiar nele, a acreditar que Ele sabe o que é melhor para você, mesmo quando não vemos o quadro completo. Você pode estar em uma situação difícil, onde tudo parece incerto, mas Deus quer que você confie em sua soberania. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir, e o seu plano para a sua vida é sempre perfeito. Este teste vai aparecer em momentos de incerteza. Talvez você tenha que tomar uma decisão difícil, ou talvez você esteja enfrentando uma crise que te faz questionar o futuro. Deus vai te pedir para confiar nele nesses momentos. Quando você confia em Deus, você não apenas acredita que Ele existe, mas acredita no seu plano perfeito para a sua vida, mesmo quando ele não se alinha com o que você imagina. A confiança, portanto, é um ato de fé. Você confia em Deus não porque tudo está perfeito ao seu redor, mas porque você sabe que Ele é fiel. Ele nunca te deixará, nem te abandonará. Esse teste vai exigir que você tenha coragem para dar passos de fé, mesmo sem ver claramente o caminho à frente. Versículo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Esse versículo nos lembra que para confiar em Deus, precisamos abrir mão do nosso próprio entendimento. Quando você deixa de tentar controlar tudo e se entrega ao plano de Deus, você começa a experimentar uma paz que vai além da compreensão. Isso não significa que você vai entender todas as coisas, mas que, em meio à confusão, você confia na fidelidade de Deus. Muitas vezes, a confiança em Deus envolve um sacrifício. É deixar ir o que você acha que controla e confiar que Ele sabe o que é melhor. Quando você confia nele, você começa a ver que Ele já tem tudo sob controle, mesmo quando você não consegue enxergar a solução imediata. Esse teste é essencial porque, sem confiança, você não será capaz de avançar nos próximos passos que Deus tem para a sua vida. Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Mas para isso, você precisa confiar. Confiar não apenas nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis, quando a dúvida e o medo tentam tomar conta de seu coração. É nesse momento que você aprenderá que, quando você entrega seu coração a Deus, Ele cuida de tudo. A confiança é o combustível que te mantém caminhando, mesmo quando os ventos da vida são contrários. Deus quer que você saiba que, mesmo nas tempestades, Ele é o seu abrigo seguro. Chegamos ao teste da obediência, e este é talvez um dos mais desafiadores. Ele pode surgir em diferentes momentos da sua vida, mas sempre com o propósito de te ensinar a seguir a vontade de Deus, mesmo quando ela não faz sentido para você. A obediência é a chave para o sucesso em qualquer jornada espiritual, pois é ela que te conecta diretamente ao propósito de Deus para a sua vida. Esse teste pode ser difícil,
especialmente quando você não entende o motivo de Deus te pedir para fazer algo. Muitas vezes, Ele vai te chamar para agir de uma maneira que vai contra a sua lógica ou até contra os seus desejos pessoais. No entanto, a obediência requer que você confie plenamente em Deus, sabendo que Ele tem o melhor para você, mesmo que os caminhos não pareçam claros no momento. A obediência não é apenas um ato de seguir regras, mas de confiar que quando você faz o que Deus pede, Ele estará te guiando para o melhor resultado possível. Quando Deus te pede para obedecer, Ele não está te pedindo algo porque Ele quer te controlar, mas porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele já tem o plano perfeito. E tudo o que Ele pede é para que você se entregue e confie que o que Ele está pedindo será para o seu bem e para o bem de todos ao seu redor. Esse teste se apresenta quando Deus te chama para algo que você não entende completamente ou quando você tem medo das consequências. Pode ser um passo de fé em um novo projeto, em uma mudança de vida radical, ou até mesmo em algo tão simples quanto mudar sua atitude em uma situação cotidiana. A obediência muitas vezes não é fácil, mas é o que abre as portas para que Deus te use de maneira poderosa. Esse versículo deixa claro que a verdadeira obediência é uma demonstração de amor. Obedecer a Deus não é sobre seguir regras por obrigação, mas sobre demonstrar o quanto você confia no seu amor e na sua sabedoria. A obediência é a expressão máxima da sua fé, porque ao obedecer, você está dizendo: eu confio em ti, Deus, mesmo sem entender, sigo os teus passos. Muitas vezes, a obediência envolve sacrifício. Você pode ser chamado a abrir mão de algo que deseja muito, a tomar uma decisão difícil ou até mesmo a fazer algo que exige grande coragem. No entanto, Deus te garante que quando você se submete a Ele e é obediente à sua vontade, Ele trará bênçãos imensas para a sua vida. Esse teste vai te levar a um novo nível de confiança em Deus. Quando você escolhe obedecer, mesmo em momentos de incerteza, você começa a experimentar a paz que vem de saber que está no centro da vontade de Deus. Ele nunca vai te pedir algo que seja para te prejudicar, mas sempre para te proteger e te conduzir ao destino que Ele tem preparado para você. Pergunte a si mesmo: em quais áreas da minha vida Deus está me chamando para obedecer? Existe algo em que eu estou resistindo por medo ou por não entender o propósito? Como posso aprender a obedecer a Deus em cada área da minha vida, confiando que Ele sabe o que é melhor para mim? Agora que você passou pelos testes da humildade, perseverança, confiança e obediência, é hora de enfrentar o teste da fé. Esse é, sem dúvida, um dos testes mais intensos, porque ele exige de você uma confiança plena em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. O teste da fé não é apenas sobre acreditar em Deus quando as coisas estão bem, mas sobre confiar nele quando tudo ao seu redor diz o contrário. Pode ser que você esteja em uma situação em que a razão e a lógica dizem que não há saída, que não há mais o que fazer. E é exatamente aí que a fé entra em cena. Deus muitas vezes nos coloca em momentos de impossibilidade para nos mostrar que a verdadeira fé vai além do que podemos ver. É nesse teste que você aprende a acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor está caindo. A fé não é apenas sobre esperar que Deus faça algo, mas sobre confiar que se Ele não fizer do jeito que você espera, Ele tem um plano melhor. Esse teste pode surgir quando você enfrenta uma crise financeira, uma doença, ou quando sente que sua vida está estagnada e sem direção. Deus vai te pedir para continuar acreditando nele, mesmo quando todas as evidências ao seu redor parecem apontar para o contrário. Esse é o momento em que ele vai testar se você realmente confia nas suas promessas. Jesus disse: se vocês tiverem fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Nada será impossível para vocês.
Mateus, capítulo 17, versículo 20. Esse versículo nos ensina que a fé, por menor que seja, tem o poder de mover montanhas. Muitas vezes você se vê diante de uma montanha de problemas que parecem intransponíveis, mas é nesse momento que a fé começa a agir. Deus não está pedindo para você ter uma fé gigante, mas para que você tenha fé suficiente para acreditar que com Ele nada é impossível. O teste da fé vai te levar a um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Você aprenderá que mesmo nas situações mais desafiadoras, Ele sempre estará ao seu lado. Quando você passa por esse teste, a sua fé se fortalece e você começa a ver Deus trabalhando de maneiras que você nunca imaginou. É nesse teste que você será desafiado a colocar toda a sua confiança em Deus, mesmo quando o caminho não é claro, quando as respostas não vêm na velocidade que você deseja e quando as dificuldades parecem insuportáveis. Esse é o momento de crer que Deus está no controle de tudo e que nada foge do seu plano. Pergunte a si mesmo: como posso fortalecer a minha fé em Deus? Em quais áreas da minha vida eu preciso confiar mais em suas promessas e agir, mesmo sem ver a solução imediata? Após passar pelos testes da humildade, perseverança, confiança, obediência e fé, você se depara com o teste do amor incondicional. Este é um teste que desafia a sua capacidade de amar, não apenas as pessoas que você gosta ou que te tratam bem, mas até mesmo aquelas que te ferem ou que são difíceis de amar. Deus quer que você ame da mesma forma que Ele ama, de maneira incondicional, sem esperar nada em troca. Esse teste é exigente, porque Ele não pede apenas que você ame as pessoas que te são próximas ou que são fáceis de amar, mas que você tenha um coração disposto a amar até os seus inimigos. Quando você é capaz de demonstrar o amor de Deus em sua vida, isso reflete o caráter dele, que ama a todos sem exceção. Amar de maneira incondicional não significa que você vai aceitar comportamentos prejudiciais ou permitir que outras pessoas te maltratem. Mas significa que, independentemente do que as pessoas façam, você escolherá amar e perdoar, assim como Deus fez por você. Ele não apenas te perdoou, mas também te ama com um amor profundo que vai além dos erros que você cometeu. Este teste vai surgir em momentos desafiadores, onde alguém te feriu, te abandonou ou te decepcionou profundamente. Pode ser difícil, até doloroso, mas Deus está te chamando para refletir o seu amor, que não exige perfeição, mas misericórdia. O teste do amor incondicional te prepara para ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Esse versículo nos lembra do grande mandamento que Jesus nos deixou: amar o próximo como a nós mesmos. Amar incondicionalmente é sobre escolher, todos os dias, refletir esse amor em nossas ações, mesmo quando é difícil. Esse é o tipo de amor que transforma vidas, que cura corações e que, por meio de você, pode alcançar outras pessoas. Quando você passa por esse teste, Deus te ensina a amar não apenas de palavras, mas de ações. Ele te ensina que o amor verdadeiro é aquele que não se baseia em condições, mas sim na graça e no perdão. Amar de forma incondicional exige que você perdoe, que deixe para trás as ofensas e que, acima de tudo, escolha ser uma bênção para os outros, mesmo quando não recebem o mesmo tratamento. Este é um teste que pode ser muito difícil, especialmente quando se trata de pessoas que te feriram ou que te causaram dor. No entanto, é nesse momento que Deus te chama para ser um exemplo do seu amor no mundo, para ser luz em lugares de escuridão. Quando você ama incondicionalmente, você reflete a essência de Deus e permite que Ele te use de maneira poderosa. Em que áreas da minha vida eu preciso perdoar e amar incondicionalmente? Existe alguém
que eu tenho dificuldade de amar e que Deus está me chamando para perdoar e abraçar com seu amor? Como posso praticar o amor incondicional todos os dias? Chegamos a um dos testes mais profundos e transformadores, o teste da esperança. Esse é o momento em que Deus testa a sua capacidade de continuar acreditando nas promessas dele, mesmo quando tudo ao seu redor parece indicar o contrário. A esperança é o que te sustenta nos momentos de desespero, é o que mantém seu coração firme, mesmo quando a resposta não vem imediatamente. O teste da esperança aparece quando você está em um momento de crise, quando as portas parecem fechadas e os sonhos parecem distantes. Deus te chama para esperar nele, para confiar que mesmo quando tudo ao seu redor é incerto, ele está trabalhando para o seu bem. Esse teste é sobre permanecer firme, mesmo nas adversidades, e continuar acreditando que o melhor ainda está por vir, porque Deus nunca falha. Quando você é colocado nesse teste, Deus quer te ensinar que, apesar dos desafios, há um futuro brilhante reservado para você. A esperança não é baseada nas circunstâncias, mas na certeza de que, não importa o que aconteça, Deus está com você. É nesse momento que você é desafiado a olhar além das dificuldades imediatas e focar no que Deus prometeu. Ele não te abandonou, e sua promessa de estar ao seu lado permanece verdadeira. Este teste vai te levar a crer que mesmo quando não vemos a solução à vista, Deus está trabalhando por trás das cortinas da sua vida. A esperança é a chave para continuar andando, mesmo sem entender completamente o caminho. Quando você passa por esse teste, você aprende a descansar nas promessas de Deus e a ver com olhos de fé aquilo que ainda não foi materializado. Versículo: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Esse versículo é uma das maiores declarações de esperança que podemos encontrar. Deus nos assegura que Ele tem um plano de paz para nós, e esse plano não será frustrado. Quando você enfrenta dificuldades, lembra-se de que Ele tem um futuro preparado para você, um futuro de bênçãos e realizações. A esperança em Deus é o que te capacita a seguir em frente, a lutar por aquilo que Ele te prometeu, mesmo quando o caminho é difícil. A esperança é mais do que uma expectativa passiva. Ela é ativa e te motiva a continuar avançando, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao seu redor. Esse é o momento de aprender a confiar plenamente no tempo de Deus e em seu plano perfeito, sabendo que Ele nunca vai te deixar desamparado. Esse teste é sobre aprender a esperar em Deus. Não esperar passivamente, mas com confiança e com a certeza de que no tempo certo Ele irá cumprir todas as suas promessas. Quando você passa por esse teste, você sai dele mais forte, mais confiante e mais alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Quais áreas da minha vida eu estou lutando para manter a esperança? Existe algum sonho ou promessa de Deus que eu tenho dificuldade em esperar? Como posso fortalecer minha esperança e confiar mais no plano dele para minha vida? Chegamos ao último teste, o teste da gratidão. Esse teste pode parecer simples, mas é profundamente transformador. Deus quer que você aprenda a ser grato em todas as circunstâncias, não apenas quando as coisas estão indo bem, mas especialmente quando a vida parece difícil. A gratidão é uma atitude de coração, uma escolha diária de reconhecer as bênçãos de Deus, mesmo quando elas não são visíveis aos nossos olhos. O teste da gratidão vai surgir quando você se deparar com momentos difíceis, quando as dificuldades parecerem maiores que as vitórias, e quando, em sua humanidade, você começar a se sentir desanimado. É nesse momento que Deus quer que você se lembre de todas as coisas boas que Ele já fez por você, e de tudo o que Ele continuará fazendo. Ser grato a Deus não é apenas reconhecer as bênçãos,
mas também aprender a ver sua mão em cada detalhe da sua vida. Esse teste vai te ensinar a ser grato pelas pequenas coisas, pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos e pelas oportunidades que Deus coloca em seu caminho. Quando você é grato, você está reconhecendo que mesmo nos momentos de dor, Deus ainda está trabalhando em sua vida. Esse teste vai aparecer em momentos em que você tem a tentação de reclamar, de se concentrar nas coisas que não estão indo bem. Mas Deus quer que mesmo nesses momentos você se lembre das suas bênçãos. A gratidão é uma atitude que transforma a sua visão de vida. Quando você é grato, você começa a enxergar o lado bom de todas as situações, e isso abre espaço para mais bênçãos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Esse versículo nos ensina que a gratidão não é apenas uma escolha, mas a vontade de Deus para nossas vidas. Ele quer que sejamos gratos em todas as circunstâncias, não porque as situações sejam perfeitas, mas porque Ele é perfeito. Mesmo nas dificuldades, Ele está nos moldando e nos preparando para algo maior. Quando você aprende a ser grato, você permite que Deus continue a trabalhar em sua vida e você abre espaço para mais bênçãos e crescimento espiritual. A gratidão é uma prática constante. Não se trata apenas de agradecer a Deus pelos grandes milagres, mas de reconhecer sua bondade em cada pequeno detalhe da sua vida. Quando você começa a ser grato, você começa a viver uma vida cheia de paz e contentamento, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Este é o teste final, porque ele vai te ensinar a manter uma atitude de fé e esperança em Deus, mesmo quando as situações não são favoráveis. A gratidão vai te ajudar a crescer espiritualmente e a ser mais sensível à presença de Deus em cada momento da sua vida. Será que eu tenho sido grato pelas coisas boas que Deus me deu, mesmo nas dificuldades? Como posso cultivar uma atitude de gratidão em minha vida diária, reconhecendo a mão de Deus em cada detalhe? E se este vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal. Vamos continuar juntos nessa caminhada de crescimento espiritual, compartilhando novos aprendizados a cada passo. Eu adoraria ouvir suas histórias. Como esses testes impactaram sua vida? Quais deles você já passou e como foi sua experiência? Não deixe de comentar abaixo e compartilhar conosco o que Deus tem feito em sua jornada. Vamos crescer juntos como uma comunidade unida pela fé. Obrigado por assistir e que Deus abençoe cada passo da sua jornada. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as profundezas da fé e da espiritualidade.